E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. É o seguinte, né? Me parece, pelo que me disseram, o Thiago Braga parece que passou o rolo compressor de cima do Jones, né? Não sobrou nada, expôs diversas hipocrisias, inclusive que ele alega, coisas que ele alega sobre nós, que põe o público dele, os robôs dele, sei lá se é humano, se é robô, que eles colocam nos nossos comentários ali para acusar a gente de certas coisas, enfim. Mas antes de começar, gente, eu queria fazer alguns esclarecimentos aqui, tá? Não se trata, esse vídeo aqui que eu decidi gravar, não se trata de gostar ou não gostar do Thiago Braga, tá? Eu não morro de amores pelo conteúdo dele, mas aqui o que eu vou fazer é avaliar se a resposta que ele deu ao Jones Manuel faz sentido ou não. Eu não vi, me disseram que foi muito boa, eu ainda não vi e vou ver agora para que as reações sejam totalmente espontâneas, porque eu já percebi que nessa coisa do react não é legal você ver o vídeo antes, porque suas reações ficam muito artificiais. É melhor a gente ser espontâneo aqui, tá? Então eu vou jogar aí na tela o Thiago Braga e vamos ver o que o Thiago Braga falou sobre o Jones Manuel, né? Vamos lá? O comunismo, ele não praticou as maiores barbaridades, não. Ele tem um papel positivo, um papel emancipador. Veja, foi a gente que derrotou o nazismo, né? O comunismo, ele não praticou as maiores barbaridades, não. Ele tem um papel positivo, um papel emancipador. Olha a cara do Thiago Braga, foi a gente que derrotou o nazismo, né? A gente derrotou os nazistas? Ele se incluiu lutando contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial? Foi a gente que derrotou o nazismo, né? É isso. Thiago, ele se inclui. Ele se acha um soviético. Ele diz, nós derrotamos o nazismo. Até parece, né, gente? Que o Jones teria coragem de entrar numa luta daquela, que foi a luta do Exército Vermelho contra os nazistas. Porque ali não ia ter padaria para ele correr e se esconder, né? Então, o Jones jamais teria culhão para entrar numa luta daquela. E eu já vi que eu vou me divertir muito nesse vídeo. Meu Deus do céu. Já começou bem pra cacete, hein? Vamos lá. Isso mesmo? Gente, então é real. É verdadeiro mesmo. O camarada é realmente o povo soviético. Puta merda. Oh, meu Deus. Que bom. Vou me divertir. Vamos lá. Vamos nos divertir, galera. Thiago Braga aqui. Eu sempre fiquei quieto na minha, fazendo os meus vídeos com amor pra vocês, inspirando vocês a estudar história. Mas de repente, quando eu dei por mim, o YouTube tava infestado de comunista reacteiro me enchendo o saco, ao invés de fazer a Revolução Brasileira. Sabia nem que existia comunista ainda, mas depois de anos de ataque, eu fiquei com a cara quente e resolvi dar uma resposta. Ué, mas como assim, Thiago? Esses webcomunistas reacteiros ficavam fazendo react de você, mas eles acusam reflexões contemporâneas aqui de ficar atacando ele, quando na verdade eu só desfaço as mentiras deles. Como é que pode isso? Que hipocrisia, hein, gente? Que hipocrisia de vocês, em público do Jones Manuel. Quer dizer que o dono de vocês fica lá fazendo react 24 horas do cara e vocês vêm aqui me acusar? Puta merda, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando. Independente de concordar ou não com o conteúdo do Thiago, mas já tô adorando o vídeo. Vamos lá. Dessa resposta saiu esses dois clássicos da internet brasileira. Comunista chora com os meus vídeos, parte 1 e parte 2. Não conheço muito o conteúdo dele. Foi incrível. Não sei porquê, mas até os Pokémons se esconderam nas Pokébolas e saíram do cenário do comunista. Então, realmente, eu achei que depois daqueles vídeos, finalmente eu ficaria em paz. Mas, senhoras e senhores, como eu estava enganado, os comunistas de toda a web se uniram para me atacar. Eu, um cara sozinho. Dezenas e dezenas de vídeos me atacando, me xingando, posts no X, no Instagram, no TikTok. Eu ignorei o máximo que eu pude, mas não teve jeito. Eu precisei invocar a minha maior carta novamente. E foi um espancamento coletivizado logo. Comunistas choram com os meus vídeos. A lapada final. Assim, eu até entendo um coroa desse colocar a foto de Pamela Anderson ou da tiazinha. Agora, Mao Tse Tung? Porta-retrato de Mao Tse Tung numa estante. Mau gosto do caralho, né, Tiago? Eu lá quero o retrato de Mao Tse Tung a tomar no cu, porra.
Não, mas o João, falando sério agora, o João Carvalho, eu acho que ele tem uma crise de meia-idade. Eu não exerço psicanálise, tá, gente? Eu não exerço. A meu ver, psicanálise é pseudociência, tá? Eu deixei de exercer. Mas, assim, não vou entrar no mérito, mas que o João tem uma crise de meia-idade. Que ele não aceita a idade que tem, ele não aceita. Ele quer parecer aquele jovem, sei lá, daquele topete de pica-pau, ele quer parecer meio hippie, meio punk, eu nem sei qual é a linguagem de hoje que os mais jovens usam, né, gente? Eu tenho 46 anos, aceito a minha idade, sei me portar conforme a minha idade, ao contrário do João. Mas que foi engraçado, eu tenho que admitir. Foi uma refutação coletiva da história do YouTube. E não sou eu que digo isso, não. Os números provam. Em apenas 6 meses, são mais de 1 milhão de visualizações. Caraca! 25 mil comentários e 161 mil likes. Isso é aclamação universal, meus amigos. Parece que o público brasileiro tá precisando desses vídeos, porque os caras são chatos pra caramba. Eu consegui acabar com a Revolução Brasileira sozinho com aquele vídeo. Mas aí você me pergunta, Thiago, que como revolução, podemos te Thiago? agradecer por tanto esforço, por suportar essa chatice por nós? Fico feliz que você tenha perguntado isso. O que você acha de votar em mim lá no IBEST, hein? Já começou a final pra gente ganhar o prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil pelo 3º ano seguido. Então ele já é bicampeão. Gente, eu não conheço, assim... Eu vi poucos vídeos do Thiago, eu não acompanho o conteúdo dele não, tá? Não acompanho. O que chega até mim sobre o Thiago Braga, alguns falam que ele é meio revisionista, histórico e tudo mais, mas eu nunca parei para acompanhar, então eu não vou me arriscar aqui. E como eu falei, o mérito desse vídeo não é se eu concordo ou não com o conteúdo dele, até porque não conheço na totalidade para dizer para vocês se eu concordo ou não, tá? O mérito aqui é avaliar a resposta dele ao Jones Manuel e aos webcomunistas, e até agora eu tenho que admitir que eu estou adorando. E assim, essa parada dos números aí dele são impressionantes, hein? Caramba, engraçado, né? Tudo pro Jones Manuel é número, né? Engajamento, ele fica deslumbrado com isso, né? Nossa, eu fui em tal lugar, dei isso. E aí, o canal do cara bem maior, com uma média bem maior que a tua, Jones Manuel. E aí você faz a mesma coisa que você acusa eu de fazer, engraçado, né? Mas vamos ver, vamos continuar ouvindo. Meus amigos, já pensou o Braguinha tricampeão do IBEST? O Vasco não me dá essa alegria, mas vocês vão me dar. Olha, então, vascaíno, eu também sou. Clica no link no comentário fixado que já vai te levar direto pro meu cartão de votação. Não leva nem 20 segundos. Aí depois você vem e continua assistindo esse vídeo com a sensação de missão cumprida. Vocês são os melhores. Não é fraco não, Muito obrigado aí novamente. Feliz demais por tudo. Mas você, comunista, assistindo esse vídeo, e eu sei que você tá aí, não disfarça não. Você já comprou a sua Insider? Ou vai ficar aí usando essas blusas de algodão esfoladas com qualidade soviética ainda? Mas seja você... Já que vocês são chato pra cacete, público do Jones Manuel, do Galfado, dessas porra toda aí, então pelo menos compra a Insider do cara lá pra ajudar. Já que vocês são chato, pelo menos pague, caramba, pela chatice. Comunista, capitalista, ANCAP ou qualquer outra coisa, Insider foi feita pra você. Saca só o estilo dessa Cortec t-shirt parruda aqui. Olha como ela veste bem. E ela te dá mais 10 de presença no seu dia a dia. É o conceito de smart wear na sua melhor forma. Então, pra você pegar logo a sua... Muito boa mesmo, Insider. Eu tenho algum. Pra você somar com outros descontos no site pra chegar até 50%. Sou patrocinado não cheguei nesse nível não. Já falei pra você. Insider é qualidade pura. Porcaria mesmo são esses comunistas me enchendo o saco. Um dos meus maiores fãs, que já estava há anos querendo que eu notasse ele, é justamente o único entre eles que acha que é um comunista russo. Foi a gente que derrotou o nazismo, né? E que por isso mesmo passou a ser reconhecido em todo o território brasileiro como nós, o povo soviético. Você também pode chamar ele de Jones Manuel, mas cuidado. Dizem que ele não gosta muito desse nome, porque são 2 nomes imperialistas pra cacete. Um estadunidense. Não rola, Thiago, porque lá não vai ter... Na luta soviética, lá eu já disse, gente, lá no Exército Vermelho contra os nazistas, lá não dá, não teria nenhuma padaria para ele se esconder, conforme ele se escondeu lá em Recife, deixou a mulher lá, a deputada lá, a vereadora, sei lá, agora até esqueci, deixou a mulher tomando spray de pimenta na cara, sozinha, e correu para uma padaria. Nessa luta aí, não teria... É claro que é muito fácil de falar... Nós derrotamos o nazismo, nós soviéticos, mas eu duvido que tinha culhão de entrar numa luta armada, numa guerra de guerrilha, duvido, mas eu duvido muito mesmo que o Jones Manuel teria essa coragem, tá? Mas vamos lá. Jones. Embora a pronúncia aqui tenha perdido qualquer nobreza imperial.
Jones. E o nome Manuel, então, meus amigos? Que é nome mais imperialista do que esse? A cada 10 exploradores portugueses naquelas caravelas malditas, 15 eram Manuel. Realmente, como um cara pode ter a mente saudável com essa pressão psicológica perseguindo ele para onde ele vai. Deixa eu te dar uma dica aqui, camarada. Já pensou em mudar para um nome mais soviético? O que você acha de Jonelinsky Manelov? Aí a Revolução Brasileira foi forte, camarada. Jonelinsky. Aí eu passei a entender um pouquinho do porquê esse cara... Caraca, mano, é Jonelinsky Manelov. Ai. O recruta raso Jonelinsky Manelov fugiu para a padaria. Condenado à morte por ser um desertor. Pronto. Tô adorando já, gente. Já tô gostando. Obrigado a quem indicou esse vídeo. Aí vocês ainda dizem que eu sou sarcástico, mas até agora eu provei que empatia faz parte da minha alma. Mas então, esse cara aqui já fez mais de 15 vídeos sobre mim no canal dele, do YouTube. Fora os do Instagram, posts no X. O cara vai para podcast e fica... Como é que é? Eu tô ouvindo isso aí bem? Jones Manuel, você já fez mais de 15 vídeos sobre o cara? Ué, mas você não fica acusando a gente de atacar você porque a gente faz vídeo sobre você? Seu público não vem chorar igual um bando de bebê chorão dizendo que eu estou atacando você, quando na verdade eu não estou atacando. Eu estou apenas desfazendo as suas mentiras e fake news sobre o governo? Aí você vai lá, fica 24 horas por dia fazendo fake news sobre o governo e faz mais de 15 vídeos sobre o cara. Mas, olha, vou te contar, hein? Se hipocrisia fosse crime, o Brasil teria que instaurar nas suas leis prisão perpétua, porque seria prisão perpétua para você e para o seu público, hein? Mas, olha, se tivesse um prêmio IBEST de hipocrisia, né, Tiago? Pode votar no Jones Manuel no Fandom, porque é prêmio IBEST de hipocrisia aí, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Olha, vocês são muito hipócritas, viu? Fica falando de mim. Vamos lá. É isso, meus amigos? O que será que o homem ou a mulher dele, ou sei lá do que diabos que esse cara gosta, deve achar dessa obsessão toda comigo? Lenin, com 27 anos, já tinha sido preso e exilado pela Revolução. Você tem quase 40 anos e ganha vida fazendo react do conteúdo dos outros, pedindo pix na internet, indo bater papo em podcast, e ainda foi expurgado do Partido Comunista Brasileiro, porque ao invés de fazer revolução, ficava só escrevendo tweet. Os camaradas perceberam isso e botaram o revolucionário de apartamento para correr, meus amigos. Agora... Puta merda! Caraca, eu não consigo nem parar de tão bom. Fica melhor. A cada segundo fica melhor o vídeo. Caraca, mas que lapada, gente, ó. Puta merda, eu quero ver como que o Jones vai responder isso aqui. Jones, eu se fosse você, no seu lugar, sinceramente, finge que não viu isso aí, não tenta responder não, que vai ficar mais feio, cara. Caraca, olha só, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu só reagi até agora, 5 minutos e meio de vídeo. São 1h36. Em 5 minutos e meio, o Thiago já, sei lá, já triturou o Jones. Eu já tô com pena, porque, caramba, tem mais 1h30 pro Thiago triturar o Jones aqui. Meu Deus do céu, hein? Assim tu vai me fazer ficar com pena do Jones, hein, Thiago? Mas vamos lá. Eu aprendi uma coisa realmente construtiva com ele. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferi o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Maxwell, põe na tela aí o QR Pix Code também, tá aí abaixo. Pix carinhoso pro Braguinha. Na tela, Maxwell. Mas... Não tenho vergonha de pedir, não. Tô aqui trabalhando. Eu peço mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo o Thiago Braga. E novamente minha empatia falou mais alto e eu fui tentar entender o motivo da raiva desses comunistas comigo. Uma palavra: inveja. Os caras ficam me secando porque eu tenho 2 canais com bastante engajamento e relevância aqui no YouTube. Mas meu mérito tem nome: dedicação e trabalho duro. Eu faço isso aqui tudo sozinho, dos 2 canais. Thiago, agora eu já entendi por que todo mundo que critica a hipocrisia deles, eles vêm com esse papinho de inveja. É porque eles são os invejosos aí, ó, com um cara que tem um canal dobro do tamanho, super mais engajado, e aí fica acusando qualquer um que critica eles de inveja. É foda, viu? Olha, se em 6 minutos de vídeo já foi exposta tanta hipocrisia assim, já foi exposta,
Imagina no Coisa restante. que comunista parasita não sabe nem o que é. Por isso que o canal dele é um fracasso de público. Isso tá nos números dele, por isso que ele tem que ficar farmando em cima de quem faz um trabalho sério e tem reconhecimento por isso aqui nessa plataforma. Olha que porcaria de canal que ele tem. O Nós, o Povo Soviético, já tá há quase 7 anos no YouTube, meus amigos. Errei. 9 anos. Aí, 9. Quase 4 mil vídeos. E se você dividir a quantidade de visualizações dele pelo número total de vídeos, o cara tem, em média, 17 mil visualizações por vídeo. Para fazer Revolução Brasileira, como assim? Puta. Mas deixa eu te falar uma coisa, amiguinho. Dependendo do Pix, eu posso convocar a Revolução Brasileira por você. Tem mais chance de rolar se eu chamar, hein? Meu canal, Brasão de Armas, tem quase 600 mil de visualizações em média. Caralho! Caraca, mano, é 600 mil views. Porra! Mas, gente, o Jones Manuel fica acusando Reflexões Contemporâneas e manda o público dele vir acusar de que eu tenho inveja, que eu quero engajamento. O cara tem uma média de 17 mil views. Gente, esse rapaz aí, o Thiago, tem 600 mil views por vídeo. Não, eu não posso nem entrar nessa discussão. O canal, gente, o Reflexões Contemporâneas tem 1 ano e meio de existência. Passou de 30 mil inscritos há pouco tempo. Passou da marca de 1 milhão de views também. Mas eu sei que é pouco, apesar do pouco tempo de existência. Mas aí o fandom do Jones Manuel vem aqui me acusar de que eu quero engajar em cima do Jones Manuel. Não. Se o Jones Manuel parar de mentir sobre o governo, eu prometo a vocês que eu nem falo mais nele aqui. Eu vou falar sobre a política real. Paro de falar do Jones Manuel. Vocês acham que eu gosto de falar dessa bosta, dessa bolha narniana? Eu não gosto não, gente. Eu gosto mesmo é de falar de realpolitik, de política real. Só que, infelizmente, eu tô aqui, eu tive que me colocar nessa linha de frente para desfazer mentira. Só que agora, pelo que eu tô vendo aqui, a hipocrisia desse cara vai muito além do que eu pensava. Olha isso, gente. Aí manda o fandom, não, mas quem engajar em cima do... Tá aqui para engajar porra nenhuma, gente. Meu canal só tem 1 ano e meio de existência, tá indo até bem, pelo pouco tempo de existência que tem. Jonas tem 9 anos e só tem 17 mil views. Vamos ver se o Reflexões com 9 anos vai ter só 17 mil views de média. Vamos ver, né? Já que vocês só falam em números, né? Já que tanto o fandom do Jones Manuel quanto o próprio Jones Manuel, tudo para eles se resume a números, tá aí. Toma essa lapada aí, Jones Manuel, tá? 17 mil contra 600 mil. Puta merda, hein? Que lapada. Eu respeito muito quem faz um trabalho duro no YouTube e, infelizmente, não tem visualização. Agora, comunista parasita de conteúdo dos outros? Fica xingando e ofendendo os outros? Thiago. Eu entendo você, Thiago, mas eles não são comunistas, eles são web comunistas. É um fracassado. O cara que disser que os números da internet não são relevantes para qualquer canal é um hipócrita. São relevantes, então, você acha que essa comunada toda aí ia ficar me enchendo o saco por anos se eu tivesse um canal bosta de 17 mil views por vídeo só? Eles vivem citando o meu nome no título, me colocando na capa do vídeo por uma razão, né? Apelar para views. Uma coisa são canais de pessoas de bem. Thiago, eu tenho um canal bosta que tem muito menos que isso de média, mas em minha defesa eu só tenho 1 ano e meio, mas é um canal bosta, eu tenho que admitir. Reagindo ao meu conteúdo. Outra coisa são parasitas comunistas. Aliás, vocês devem lembrar que esse covarde ficou cantando de galo no X, no YouTube, me chamando para debate. Se eu nunca ter citado o nome dele na internet, nunca tinha ouvido falar nada desse cara. Aí quando eu mostrei para vocês no vídeo da lapada final, eu aceitei debater. E eu ainda disse que tinha que ser ele e esse meu outro cliente juntos. Eu disse que tinha que vir os dois comunas juntos. Eu aceitei o debate no dia 27 de abril, como vocês podem ver na minha postagem no X confirmando. No mesmo dia, o Vilela me mandou uma mensagem e aí eu comentei com ele que tinha que ser em maio. E ele disse que todos os detalhes tinham que ser definidos com a produtora dele, que ia entrar em contato comigo para organizar tudo. Já no dia seguinte, a produção entrou em contato primeiro comigo para confirmar tudo. Eu deixei claro desde a primeira mensagem com a Fabi, antes de começar as trocas de mensagem com ele. O debate tinha que acontecer até o dia 16 de maio e os comunas podiam escolher qualquer dia ou hora até dia 16. E aí, logo em seguida, ela entrou em contato com ele, informando os detalhes. E aí, adivinha só? O camarada correu. O Vilela e a equipe se prontificaram a ajeitar tudo dentro desse período, foram super solícitos, mas o que o Arregão fez? Ficou arrumando desculpinha, dizendo que tinha aula na faculdade, que só ia se fosse no último dia do mês, ou outros meses pra frente. De repente, o comunista começou a querer adiar? Ué, Jones, engraçado. Quer dizer que você correu do cara aí. Aula na faculdade, mas aí para debater com o Kim Kataguiri não tem aula na faculdade.
para debater com o Fernando Holliday, não tem aula na faculdade. Aí quando vai debater com um cara que, de fato, você viu o perigo, e eu já estou percebendo que esse cara aqui não é brincadeira, não conheço muito, mas o pouco tempo de vídeo que eu já estou reagindo aqui, eu já estou vendo que não seria fácil para você, tá? E aí você corre, puta merda, hein? Bicho. Que revelador que está sendo esse vídeo até agora, hein? Parecia tão seguro no Twitter nos dias anteriores. Eu troquei várias mensagens com a produção insistindo para ele aceitar, já que o desafio partiu dele e que ele podia escolher qualquer dia e qualquer hora. Eles tinham 20 dias para escolher, mas ele continuou negando. Aí, mais de uma semana depois, no dia 7 de maio, a produção entrou em contato comigo novamente, dizendo que ia tentar chamar o Manel para o debate de novo até o dia 16. Mas adivinha só qual foi a resposta de Manel? Negou de novo. Tava com a agenda cheia. Que é comunista? isso? Ocupado? Algo de errado não está certo aí. Vocês já viram alguém desafiar outra pessoa e peidar assim? Do nada, o comunista toma a iniciativa maluca de me desafiar publicamente para debater. Faz um monte de post e vídeo. Não, peraí, gente. Realmente não dá para entender. Olha, já repita, aqui não é questão de você gostar ou não gostar do Thiago. Mas a partir do momento, é igual, por exemplo, vamos lá. Vamos nos colocar no lugar, para a gente sentir na pele como seria. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu já desafiei o Jones aqui para debate várias vezes. Claro que ele vai fingir que nunca ouviu, porque vai dizer que o canal é pequeno e tudo mais. Tudo bem. Mas aí isso seria o equivalente ao Jones mandar uma mensagem: ó, Adriano, eu aceito. Tá, vai ser em tal lugar, tal dia. Gente, ele escolher o dia. Não, Adriano, eu só posso amanhã, então eu vou amanhã. Porque se eu que desafiei ele, é obrigação minha. Se o Jones falar, Adriano, eu aceito o debate com você tal dia em tal lugar, é obrigação minha. Tá bom, eu vou lá, estarei lá. Agora, você desafia o cara estava quieto no canto dele, pelo que eu estou entendendo até agora, tá? O cara estava lá quieto no canto dele, fazendo o trabalho dele. Você vai lá, desafia o cara aceita, e aí você, como dizem aqui no Ceará, botando o boneco, lá no Rio, botando empecilho, e aí você vai lá e peita, conforme ele bem disse aí. Que é isso? Ficou feio, né, Jones Manuel? Que é isso, cara? Porra. Isso aí é uma quebra de decoro, sei lá. É a quebra do código de ética dos debates. É a quebra do código de ética dos peidões. Até para os peidões você quebrou o código de ética. Não é possível, gente. Que é isso? Eu nunca ter falado dele na minha vida. Aí, quando eu aceito o debate, o cara fica negando e adiando o debate, dizendo que está muito ocupado. Eu não dei só um dia, 2 dias, 3 dias ou 5 dias, não. Eu aceitei dia 27 de abril e ele teve até o dia 16 de maio para escolher qualquer dia e hora. Então vê se aprende. Se você toma iniciativa para chamar alguém para debater, você tem que estar disposto a se encaixar na agenda que a pessoa oferece. Inclusive, eu deixei as condições do debate todas a favor dele. O cara desafiou, eu aceitei. Dei mais de 2 semanas para ele escolher qualquer dia e hora. A equipe do Vilela apoiou fazer todo... Concordo plenamente com o Thiago aqui, gente. Concordo. Eu já desafiei o Jones aqui para debate várias vezes. Já desafiei o João Carvalho também. Se um dia eles falarem, ó, eu aceito, em tal lugar, podcast tal, sei lá, no meu canal, é obrigação minha. Eu que desafiei. Concordo plenamente aí com o Thiago. Tem nem o que acrescentar. Nesse período, eram 2 contra 1. E eu ainda escolhi um tema de interesse dele, porque ele disse que queria desmascarar meu livro. E na época eu já tinha 1.800.000 seguidores no YouTube e ele tinha menos de 400.000. Eu era 3 ou 4 vezes maior do que ele. E os benefícios desse debate eram só dele. E no final... Pra você tudo é número, né, então? Tomou um pau. O cara já é o imperador da República Soviética Brasileira e ninguém me avisou. Ele se recusou a debater nesses dias, então, pra mim, o assunto estava encerrado. Eu não sou do estilo de ficar fazendo post e corte infantil dizendo que o cara fugiu e arregou, não. Nem me manifestei sobre isso, o assunto estava encerrado. Aí fui viajar com a minha esposa para comemorar 17 anos de casado. Mas como ele sabia que podia ficar feio demais pra ele, porque ele desafiou e de repente começou a correr, o camarada aproveitou minha ausência e correu pra fazer videozinho, um monte de corte vitimista, dizendo que eu que corri, que ele mora longe da faculdade, que viaja várias horas pra faculdade, que é muito ocupado. Caraca, que coisa feia, Johnny. Isso é coisa de mau caráter. Não, falando sério, Johnny, mano. Falando sério, não é nada... assim, eu tô falando aqui de coração aberto. Isso é coisa de mau caráter, cara. Isso aí que você fez com o cara é coisa de mau caráter. Isso não se faz, não, cara. Que isso? Ainda vai pra fazer vídeo mentindo? Isso só mostra o seu caráter que seu próprio público não enxerga, cara.
Pela madrugada, que é isso, bicho? E não ia conseguir debater naqueles dias. Se ele fosse um trabalhador e trabalhasse, eu até entenderia. Mas é só um comunista que pede Pix na internet? E o Pix? E é financiado por banqueiros? Como é que pode? Aí mete historinha dizendo que não conseguia nem um dia em um horário de todos que eu disponibilizei. Toma, capitalista. Você sabe por que ele correu. Ele sabia que não ia ser um daqueles bate-bocas imbecis de podcast. Ele escolhe a dedos com quem ele vai debater. Mas ele resolveu arriscar e me desafiar, achando que eu não ia aceitar. Para depois ficar fazendo cortezinho. Assim, concordo também. Por esse tempo de vídeo aqui do Thiago que eu já reagi, eu já percebi que seria um massacre. Jones Manoel não teria a menor chance, pelo menos ali na performance de debate. Não teria a menor chance e ele percebeu isso. E por isso que ele peidou e arregou dessa forma aí, bastante covarde, né, Jones? Caramba, falando sério, que uma das maiores covardias que eu já vi na minha vida, isso aí, que o Thiago tá expondo de tu. Falando sério. Mentiu para ganhar views e seguidores em cima do meu nome. Isso é molecagem de parasita de conteúdo. Eu tenho engajamento suficiente para não precisar apelar para isso. Mas o cara fez um espetáculo em cima disso. Um monte de vídeos, cortes, postagens mentindo que eu fugi do debate só para ganhar visualizações e inscritos com o meu nome. Mas está aqui. Provei como esse comunista mentiu e como covarde e arregão foi ele. Nossa. Aí agora eu entendi por que a galera na internet chama ele de Fujones Manoel. É a primeira vez que eu vejo alguém chamando outra pessoa para debater que é maior. E quando o cara aceita, ele corre. Aí foi depois dessa babaquice toda que eu resolvi partir pro ataque e lancei logo aquele espancamento intelectual chamado Comunistas Choram com os Meus Vídeos. A lapada final. Foram mexer com quem tava quieto. E a comunada tomou mais de 1 milhão de views e 161 mil likes no meio da cara. Aí quando você compara com os vídeos dele envolvendo esse lance, você consegue ver claramente a favor de quem tá a opinião do público brasileiro. Tem nem graça assim. Contrata um tráfego pago com seus camaradas. Eu queria ter grana para isso, Thiago. Se eu tivesse grana, eu faria um tráfego pago para mais público conhecer o Reflexões. Mas eu não tenho, quem sabe uma boa alma aí da política real faça isso. Mas enfim. Mas assim, engraçado, né? Ele se gaba tanto de engajamento. Tá aí, não é tudo isso não, hein, Jones? Seu engajamento não é essa Coca-Cola toda não, hein? Que você fica se gabando aí, tá me criticando porque eu tenho muito engajamento, tá me criticando porque eu tô crescendo. Não é essa Coca-Cola toda, não, né? Não é tudo isso, não, né? E o Thiago Braga tá expondo aí bem pra cacete. Caramba, bicho. Divulgar em vídeo. É isso aqui que você chama de sucesso? É sempre canal Zé me enchendo o saco. Nunca são canais maiores que os meus. Nunca. Mas tá aqui a prova de como o público brasileiro sabe que nessa história só tem um mentiroso, desonesto. Mas não fica triste não, camarada, que a gente vai se encontrar, sabe onde? Na Revolução Brasileira. Ou você vai peidar para fazer Revolução Brasileira também. E já para dar um aperitivo do que vem pela frente nesse vídeo... Ô, Thiago, mas se ele peidou para a polícia lá em Recife e foi se esconder na padaria, como é que um bicho frouxo desse vai fazer revolução, cara? Como é que um bicho frouxo daquele que deixa uma mulher tomando spray na cara de pimenta e corre para uma padaria, vai fazer revolução de onde? Isso é um frouxo. Eu vou provar para vocês agora como esse comunista é desesperado por cliques e visualizações. E aí vocês vão ver o nível de baixeza. Só fala nisso. Cara. Não, peraí, deixa eu parar de novo. Teve um pequeno... Thiago tem toda a razão, esse cara é fissurado nesse negócio de engajamento, de view. Ele só fala disso, todo vídeo dele. Nossa, mas vocês viram? Eu fui a não sei aonde, deu tantas views. Aqui, não sei o que, tantas views, tanto de engajamento. O Jones, ele é meio fissurado nisso, tá? Ele é meio paranoico com esse negócio de engajamento mesmo. Isso aí o Thiago... Outra coisa que o Thiago... Outra lapada que o Thiago tem razão. E o Peru ano passado, né? Ele acabou reproduzindo uma acusação de uns amigos dele em uma live, e aí vocês mandaram para mim, e eu resolvi fazer uma postagem desafiando esses amigos dele para provarem o que estavam falando sobre mim. E aí levou só uns 2 ou 3 dias e o Pirula me ligou. Então, falam sobre que ele que você é revisionista, Thiago. Eu não conheço o conteúdo, gente, do Thiago Braga na totalidade para dizer isso, tá? Então não vou ser leviano aqui. Esse react aqui está sendo pela resposta dele ao Jones Manoel, tá? Expondo a hipocrisia do Jones Manoel e o modus operandi que ele usa conosco, que somos canais bem menores, a hipocrisia que ele usa com a gente, né? E aí agora ele está tomando lapada de um cara que é bem maior, tanto em número de inscritos quanto que engajamento. Não, engajamento não é bem maior, é brincadeira.
17 mil de média por vídeo contra 600 mil, não tem nem o que competir aqui, né? Já que, gente, eu não sou fissurado nesse negócio de número, mas eu tô falando isso, eu tô fazendo questão de frisar, porque o próprio Jones fica acusando a gente disso, né? Fica se gabando do engajamento dele. Então, toma. A gente teve uma conversa muito legal, respeitosa, resolvemos tudo amigavelmente. Fiz até uma postagem encerrando o assunto no dia seguinte para mostrar que estava tudo em paz. Mas aí, adivinha só o que aconteceu nesses 3 dias de treta no ar? Esse parasita web comunista aproveitou para farmar em cima da situação. Olha só o que o soviético de Chique teve coragem de fazer para ter cliques e views no vídeo dele. Ele colocou a minha foto e a foto do Pirula na thumb, com uma frase entre aspas, representando a fala do Pirula. Thiago Braga é, antes de tudo, um mentiroso, um compulsivo por mentiras. Aí eu te pergunto, será que o Pirula disse isso mesmo de mim? Não disse. Ou será que o comunista falsificou? Foi por causa dessa live, inclusive foi nessa live que o Thiago está citando aí, que eu ouvi pela primeira vez que o Thiago Braga seria um revisionista, tá? Mas eu nunca acompanhei de fato de perto o conteúdo do Thiago Braga, não posso dizer isso, mas de fato foi nessa live. Inclusive eu vi essa live e o Pirula realmente não falou nada disso. Mas, Thiago, não fica triste não, porque ele é assim mesmo, ele é mentiroso. Por exemplo, o Glauber Braga, ele acabou de ser salvo do mandato dele graças às articulações do PT. E aí o que ele bota lá no canal dele? Ele bota lá no canal dele que o discurso histórico do Glauber Braga que derrotou a Revolução Brasileira. Gente, isso é inacreditável, né? Isso é inacreditável. Enfim, ele tem esse hábito, Thiago, ele tem esse hábito de mentir mesmo. Isso aí ele faz com todo mundo. Ele faz isso com todo mundo. Ele mente assim, descaradamente. Ficou a frase do Pirula. Eu não vou mostrar aqui o vídeo resposta do Pirula comentando sobre isso em respeito à recuperação dele. Vocês sabem que ele teve um AVC, então o link do vídeo está na descrição e você pode assistir o vídeo inteiro depois. De tudo, cara, esclarecimento e fim de treta. Nesse vídeo, inclusive, Pirula também confirma que a gente conversou e estava de boa. Mas o que interessa pra gente está no minuto 17:05 do vídeo. E aí eu abro aspas aqui para citar de verdade o que Pirula disse. Deu uns 2 dias, aí veio uma outra turma comentar, porque os comunistas tinham comentado. Até o Jones fez clickbait. Enfim, eu não gostei da thumbnail que o Jones colocou porque deu a entender coisas diferentes. Mas o comunista falsificou e inventou uma frase que Pirula não disse, só para ganhar views no vídeo. E aí? Mentiroso, né, Jones? Compulsivo por mentiras aqui. Não me surpreende, né? Quem te conhece sabe que você é mentiroso. Mas não mude de assunto, camarada. O que todos nós queremos saber é, você disse que vai puxar os cabelos dos ministros do STF. Conta pra gente quando que vai ser. Um monte de frases que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Fica acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos. Cadê o daquele ministro do STF? Pois é, né, John? Pegar pelo cabelo, cadê o daquele ministro do STF? Cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar. Eu tenho esse vídeo aqui, já mostrei pra vocês, né? Falar é fácil, quero ver esse homem pra fazer, né, Xandão? E até agora nada. Será que aconteceu alguma coisa recentemente que está te fazendo hesitar? Mas tudo bem, a gente reconhece que puxar os cabelos dos ministros é complicado mesmo. Ia ter que chegar muito perto. Do Xandão. Mas você disse que é para cuspir na cara deles também. E aí? Já tem uma data marcada? Não esquece de postar no X e marcar os ministros. Dizem, não sei se é verdade, que para a Revolução Brasileira acontecer só tá faltando isso, camarada. Coragem a gente sabe que você tem, afinal de contas, você foi o único nordestino que matou nazistas na Segunda Guerra Mundial. Foi a gente que derrotou o nazismo, né? Aliás, é triste ver que depois de ter derrotado Hitler junto com seus irmãos russos, o seu próprio povo de Pernambuco te deu 0,70% dos votos quando você quis ser governador. Caraca, desculpa, 0,69%. Sinto vergonha do povo brasileiro não dar o devido valor ao nosso veterano. Mas o cara quer ser presidente, Thiago. 0,69% pro governo de Pernambuco, gente. 0,5%. O cara teve 0,5% dos votos do governo de Pernambuco. O cara quer ser presidente da República. Não é possível, é um megalomaníaco, né? Aliás, seria legal se esse vídeo chegasse até os ministros do STF, para eles verem o que o revolucionário do PCBR quer fazer com eles. Compartilhem. Vamos fazer esse vídeo chegar até os ministros. Thiago, inclusive, ele outro dia acusou os ministros da STF aí, no vídeo dele. Eu tenho aqui, eu mostrei, de ladrões, de corruptos, de lobistas.
ele dá muita sorte que os vídeos não chegam, porque se chegassem, você teria problemas, hein, Jones? Eu tenho vídeos seus aqui que te dariam problemas seríssimos se chegasse lá no STF, meu querido. Não duvida não, hein? Mas nada disso me motivou tanto a fazer um vídeo dedicado a Manuel Gomes quanto isso aqui. Saca só o título do vídeo do Caba. A teoria do totalitarismo e a falsificação histórica de Tiago Braga. Aqui nesse vídeo ele jura que revelou as falsificações do meu livro. Sim, o meu precioso Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo, o sucesso de vendas, de avaliação do público, inclusive saca só essa capa dura ó, que acabou de ser lançada, uma qualidade fantástica, o link está no comentário fixado, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aqui dentro vocês vão encontrar de forma objetiva, com uma linguagem fácil, os principais mitos que fundaram o comunismo russo e como acabar com essa mentirada propagada por comunistas até Caraca, hoje. é muito Só vídeo, que aí eu fiquei curioso mesmo para saber o que ele ia falar sobre o meu livro, que argumentos ele ia apresentar para dizer que o meu livro é uma falsificação histórica e que eu não tenho metodologia de pesquisa. E sabe por que eu fiquei curioso? Porque eu tive a honra de ter 3 dos 4 capítulos do meu livro lidos e comentados pessoalmente por 3 renomados especialistas soviéticos do mundo. Os professores Andrea Graziosi, Hiroaki Kuromiya e James Ryan, que eu inclusive disponibilizei as 3 entrevistas com eles em sequência aqui no Brasão de Armas. Caramba! Foram horas de videoconferências, dezenas de e-mails trocados, recebi diversas orientações, artigos especializados dos professores. Imagina a alegria quando eu vi as palavras do professor Ryan dizendo que meu livro é bem informado, bem pesquisado e bem escrito. Então foi uma experiência incrível que eu jamais vou esquecer. De qualquer forma, tudo que está no meu livro é de minha inteira responsabilidade. Não conheço esses meus mais professores, tá, sinceros gente? agradecimentos aqui aos professores. E aí, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta bem difícil. Então, por favor, pense com bastante calma antes de responder, tá bom? Quem será que teve mais habilidade e competência para avaliar os capítulos do meu livro? Os 3 especialistas da União Soviética, com dezenas de artigos e livros revisados pelos pares e publicados pelas maiores editoras universitárias e acadêmicas do mundo, e que estiveram pessoalmente nos arquivos russos fazendo seus estudos? Ou Em tese, os professores soviéticos, evidentemente, muito embora eu não conheça, né? Mas tem que ver também, linha ideológica, tudo isso, mas, enfim... Que o Jones Manuel não tem essa competência, isso aí eu sei. soviético de chique-chique. Mas enquanto isso, eu queria desabafar com vocês uma Soviético coisa de que o Comuna chique-chique. disse que me deixou muito triste. Você poderia me ouvir, por favor? Ele disse que eu sou um mentiroso, que eu menti sobre a editora do meu livro, porque eu disse que a editora Dialética era uma editora acadêmica e respeitada nacionalmente. Olha aqui, ele expondo a minha mentira para todo mundo ver. Ele, tanto na entrevista para o Vilela, na Inteligência Limitada, como no vídeo dele, ele mente dizendo que a editora Dialética é uma editora acadêmica e respeitada. Bota aí, Maxwell, por favor, o trecho da fala dele em Inteligência Limitada, dizendo que a editora Dialética é uma editora acadêmica e respeitada. Olha aqui, ó. É por uma editora acadêmica, a editora Dialética, uma editora muito respeitada. Eu não precisava ter mentido assim, né? Dizendo que a editora Dialética é uma editora acadêmica respeitada. Agora o Manel me pegou na mentira. Não que a gente tenha qualquer motivo para duvidar dele, mas eu queria confirmar a minha mentira com vocês. Vamos aqui no site da editora Dialética e vamos ver o que eles dizem sobre eles mesmos. Aqui, ó. A editora Dialética é uma das maiores editoras acadêmicas do Brasil. Aqui diz que a excelência internacional e que a qualidade editorial é reforçada pelas parcerias consolidadas com editoras internacionais, como a Oxford University Press, Cambridge University Press e Springer Nature para tradução e publicação de edições inéditas de livros de notória importância científica e acadêmica. Mas não acreditem no que a própria editora afirma sobre ela mesma, não. Acreditem no nós, o povo soviético. Mas aí, pesquisando um pouquinho mais sobre a editora Dialética, eu descobri uma coisa bombástica. Sabe qual site que confirma que a editora Dialética é uma das maiores editoras acadêmicas do Brasil, exatamente como eu disse? O site oficial do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha que lindo. Marcelo Galupo, autor best-seller, lança pela Dialética seu livro Introdução à Vida Acadêmica 2, Manual do Professor, com conceitos fundamentais para professores de cursos superiores. E aí o artigo segue mostrando e destacando. Puta que pariu, hein, Jones Manuel? Tu mente. Cara, será que o Jones Manuel fala? Eu fico pensando assim. Eu acho que a pergunta não é mais nem sobre o que o Jones Manuel mente. Será que o Jones Manuel fala alguma verdade alguma vez? Porque é só mentira, gente. Gente,
E como é que vocês seguem esse cara? Como é que vocês acreditam ainda no que esse cara diz? O cara só mente, só sabe mentir. É um mentiroso compulsivo. Isso aí é mentira compulsiva. Ele tem a necessidade de mentir. Isso não é possível, gente. Pô, o que tinha de mentir que a editora lá é acadêmica? Tá aí, tá provado. Vou te contar, gente. É a necessidade que o cara tem de mentir. Destacando a belíssima carreira do professor Marcelo na UFMG. Só que o que interessa pra gente mesmo está aqui no final do artigo. E eu leio na íntegra para vocês. A Dialética é a maior editora acadêmica do Brasil e uma das maiores editoras literárias acho que eu tô brasileiras. tampando aqui, né? Agora já era. Por que o site oficial do programa de pós-graduação da UFMG foi colocar aqui que a editora Dialética é Ou seja, editora... se a se a Universidade Federal de Minas Gerais está dizendo que a editora é acadêmica, o Jones Manuel está dizendo que não é. Em quem eu vou acreditar? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar em quem a gente vai acreditar. Acadêmica brasileira. Pelo menos eu fico feliz da UFMG ser mentirosa também, por ter colocado na sua página oficial que a editora Dialética é uma das maiores editoras acadêmicas do Brasil. Pelo menos eu não estou sozinho na mentira. Fraude, hein, Mas, Jones Manuel? Isso é fraude, cara. Aguardamos um vídeo seu chamando a UFMG e o professor Marcelo Galupo de mentirosos também. Aliás, por que o professor Marcelo Galupo, um renomado acadêmico brasileiro, foi escolher logo a Dialética para publicar seu livro? Eu estava quieto na minha, alegre, só divulgando meu livro para vocês. Quieto na minha, trabalho que me deixou orgulhoso, que me deixou feliz. Eu não falei mal de ninguém, eu não critiquei ninguém, eu não ofendi ninguém. Só estava compartilhando a minha conquista com o meu público. Mas aí vem um comunista da casa do cacete para me encher o saco. Aí tem que passar uma vergonha dessa para o Brasil inteiro ver. Fica de lição para você que está assistindo esse vídeo. Não mexe com quem está quieto, porque você pode ser humilhado publicamente assim. Mas calma que a gente está só começando. Está sendo uma humilhação aqui, pública senhoras mesmo. E senhores, é mais uma prova escancarada, junto com os... Gente, e o que está me impressionando até agora, foram 22 minutos aqui até agora, de uma, sei lá, de bombas nucleares em cima do Jones Manuel. Só que ainda tem mais de 1 hora de vídeo. Caraca! O Thiago Braga não teve dó, hein? 1h36. Em 22 minutos eu já estou com pena do Jones Manuel. Meus outros vídeos respondendo comunistas, de que todos esses vídeos ecos de comunistas contra mim, contra o meu livro ou contra os meus vídeos, são infestados de falsificações e distorções descaradas dos meus argumentos, dos autores que eu cito e dos meus vídeos também. Comunista só me refuta até eu fazer um vídeo resposta e destruir as mentiras deles. Na parte 2 desse vídeo aqui, inclusive, vai rolar até denúncia de pirataria. Então fica até o final, porque você não vai querer perder 1 minuto. Esse vídeo vai enterrar a Revolução Brasileira para todo sempre. Tô doido para ver já a parte 2, hein? Vocês mexeram comigo. Vou abrir essa janela aqui, que é um calor. O inferno espera. Caraca. O Comuna já começa o vídeo esperneando, partindo por ad hominem, atacando a minha formação, que eu não sou historiador. Resmungou até que eu não apresentei meu TCC a uma banca da PUC Rio Grande do Sul. Olha aqui. Aí aqui no site está dizendo o seguinte, ó, TCC prático sem banca. Oxente, o trabalho de conclusão de curso em formação de projeto prático na área de sua escolha, como um novo empreendimento, ideia ou metodologia, ou mesmo pesquisa. Nessa etapa, o aluno recebe acompanhamento online de um orientador. Mas já até sei, vai tomar lapada de novo, hein, Johnny? Mostra que não conhece os trâmites, né? Sem banca? Oxente. Mas no final ele pergunta. Mas tem banca, né? E o comunista termina. O TCC não prevê banca. Venceu o nazismo, mas foi derrotado por uma frase. Mas tem banca, né? Ele mesmo leu no regulamento da PUC que a universidade não exige a apresentação de TCC com banca. Mas o camarada nem pesquisou para saber por que a PUC não exige a apresentação de TCC? Porque o MEC não exige nem a entrega do TCC e nem a apresentação do TCC diante de uma banca. O TCC e a defesa ficam a cargo da decisão da universidade. É regimento interno da universidade, a decisão vem do MEC. Mas isso aí qualquer pessoa de DCE sabe. Eu sabia que ia vir lapada. Jones Manuel, você não sabe disso, cara.
Pelo amor de Deus. Tem quanto tempo será que o Jones Manoel fez faculdade? Eu acho que tem muito tempo que ele não pisa em uma, não é possível, cara. Porque será que ele imaginava que era obrigatório? Não é obrigatório, Jones Manoel. Defesa de TCC, apresentação de TCC numa banca não é obrigatório, não. Isso aí vai de cada universidade. Elas têm autonomia para exigir ou não. Hã? Na resolução número 1/2018 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as normas para os cursos de pós-graduação. Essa resolução do MEC atribui a entrega do TCC como prerrogativa da universidade. Então, a PUC Rio Grande do Sul exige a entrega e a aprovação do TCC no seu... Eu também tive que fazer, mas assim, nem toda universidade, principalmente hoje em dia, exige mais não, tá? Mas nunca foi obrigatório. Mas não exige a defesa. Porque o MEC permite essa prerrogativa para a universidade. Aí eu te faço uma outra pergunta que vai exigir muito esforço da sua parte para responder. Quem será que tem mais autoridade no assunto? A PUC Rio Grande do Sul, que está entre as 2.000 melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking CWR, ou o revolucionário do X? Mas tem banca, né? O Tiago Braga também fez uma especialização, né? Ao mesmo tempo. Especialização em ciências humanas, história, filosofia e sociologia. É uma especialização feita pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Não é pontifícia não, camarada. É pontifícia. Sabe esse sinal aqui? Se chama Santo Agudo, para você ler as palavras direito. Mas é só Agora o negócio lapada. vai ficar complicado para mim. Eita, rapaz. Uma das primeiras vamos ver. coisas que aparece, olha o que é. É um artigo científico no portal de periódicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Revisionismo e Negacionismo Histórico em Tempos de Internet. É um artigo que estuda como a internet vem sendo usada para promover revisionismo e negacionismo sobre a história. Pois Tá lá, Jones. estudado, avaliado os E canais. vem sendo usada também para fake news contra o governo Lula, igual você usa, né? Para mentir. Do Tiago Braga, né? O Império ZAD e o Brasão de Armas. Ele acabou de recomendar um artigo científico me chamando de revisionista e negacionista. Por essa eu não esperava. E agora, como eu posso refutar um artigo científico? Repare o especialista que escreveu esse artigo científico. Um aluno graduando de História. Ui. Vamos ter um vídeo só. Porra, Jones. Que é isso, Jones? Aguardem. Aí depois desse combo inicial fracassado do comunista, que a gente acabou de desmontar, ele vai passar as próximas 1 hora do vídeo falando de Hannah Arendt, uma das mais influentes filósofas do século XX, diga-se de passagem. E aí, tentando refutar a autora, ele vai usar um autor militante comunista, chamado Domenico Losurdo. E aí eu te pergunto, o que poderia dar errado? Só tem um pequeno problema aqui. Eu não cito Hannah Arendt nem uma única vez no meu livro. Ela é uma autora muito respeitada, mas a obra mais conhecida dela foi escrita em 1951. E no meu livro, eu deixo claro, com exceção das fontes primárias, todas as outras referências bibliográficas que eu cito foram publicadas a partir de metade dos anos 80, com a famosa revelação arquivística, porque milhões de documentos secretos foram liberados, principalmente com a queda daquela desgraça da União Soviética, e aí uma enxurrada de novos estudos mudaram muitas das perspectivas e conclusões erradas. Não vou entrar no mérito aqui, tá? Só estou avaliando a resposta ao Jones. De usar apenas estudos mais recentes sobre o assunto. O cara estava tão focado em refutar o meu trabalho que passou 1 hora falando de autores que eu nem cito no meu livro. É assim que ele ia refutar o meu livro? Mas não dá para entender, Jones. Por que você não leu o livro do cara para refutar? Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, você citando autores que ele não citou no livro, você não leu o livro, você quis refutar um livro que você não leu. Caraca, bicho. Mas complica as coisas, hein, Jones Manoel? Você. Aqui, a historicização do tema. Para isso, a gente vai usar o artigo do Domenico Losurdo para uma crítica à categoria totalitarismo, que foi publicado pela revista Crítica Marxista. Ele vai de 19 minutos até 1h16, falando de qualquer outro tema, menos do meu livro. Mas, para o nosso desespero, finalmente, ele vai começar a expor as falsificações do meu livro aqui. Senhoras e senhores, se preparem, porque vai ser chocante.
a gente vai voltar agora para o livro do Tiago Braga. Mas antes da gente entrar diretamente na falsificação de Tiago Braga, eu só quero voltar num ponto com vocês. Veja, no vídeo da semana passada, né, Tiago Braga, o falsificador que fugiu do debate, eu debato bastante como o Tiago Braga, ele oculta, omite para você a força que tinha o nazismo nas democracias liberal-burguesas ocidentais. Quando os nazistas invadem a Polônia, a Inglaterra e a França, que tinham um pacto de defesa mútua, né, com a Polônia, simplesmente lavaram as mãos, né, simularam uma guerra, mas na prática deixaram a Polônia ser devorada. Presta atenção que agora vai ser divertido. Só que eu fiz isso citando fundamentalmente o livro do professor Paulo Vicentini, né? Livro fantástico, inclusive, mais uma vez, recomendo para vocês, botem na tela de novo, Maxwell, por favor. Só que eu cometi um vacilo, né? Como são tantas citações e tal, eu já fiz um fichamento. Jones admitindo um erro, coisa rara, hein? E aí eu acabei me baseando fundamentalmente no Vicentini, quando eu deveria ter mostrado a partir do próprio livro que o Tiago Braga cita, né, do Anthony Beevor, A Segunda Guerra Mundial. Coloca o livro aí na tela, Maxwell. Admitiu que vacilou, né, camarada? Porque tava com medo de levar uma resposta. Eu nunca tinha visto o Jones admitir um erro. O cara é tão corretor metodológico dos outros que ele corrigiu o trabalho dos outros citando outro autor que eu não cito no meu livro. Vai vendo a qualidade de pesquisa em nós, o povo soviético. Não tem outra explicação. Maxwell, mostra mais uma vez, por favor, na bibliografia do 3º capítulo do livro do Tiago Braga, a citação do Beevor e o quanto ele é citado neste capítulo, né? O livro do Beevor é um... Eu estava escutando esse vídeo a primeira vez e eu não reconheci que autor é esse que eu estou citando, Beevor. do Beevor. Aí depois que eu fui ver a capa do livro, eu entendi que é o professor Anthony Beevor. Do Beevor. Com inglês desse dá para destruir o imperialismo estadunidense, camarada. O livro do Beevor é um dos que o Tiago Braga mais usa, né? Eu arrisco dizer, não vou parar agora para contar o número de citações, mas eu arrisco a dizer que é o Beevor e o Oleg Kunitz. Quem? Oleg Kunitz. Pera aí que eu não estou reconhecendo mais nenhum autor que eu cito no meu livro, meu Deus do céu. Esse comuna tá me deixando confuso. Quem diabos é Oleg Kunitz? Deixa eu ir no meu livro aqui. Oleg Kunitz. Nenhum resultado encontrado. Será que é uma combinação nazi-soviética? Tá, deve ser um nome composto, então. Oleg Kunitz. Nenhum resultado encontrado. Peraí, Oleg? Eu citei um Oleg no meu livro muitas vezes. Ah, será que ele tá querendo dizer Oleg Klevniuk? Deve ser, porque realmente Kunitz e Klevniuk é praticamente o mesmo nome. Como que eu não pensei nisso antes? Mas finalmente, depois de 1h26 de vídeo, ele chega no meu livro. Falsificações de Tiago Braga. Aí vocês vão ver que é um negócio chocante, viu? Chocante. Mas antes da gente ir diretamente para as falsificações de Tiago Braga... Isso mostra a arrogância e a prepotência que eu sempre falo aqui para vocês, do Jones Manuel. Ele está corrigindo um livro que ele não leu. É inacreditável isso, cara. Isso é de uma arrogância que eu não sei nem descrever, gente. Sem nem mais descrever o que é esse cara. Pelo amor de Deus, gente. Invasão nazista contra a União Soviética. Vamos ver aqui, vamos voltar para o, entre aspas, livro do Tiago Braga e vamos ver como é que ele faz. Na página 162, o Tiago Braga diz o seguinte: entretanto, o Tratado de Munique deixava claro que os alemães não podiam tomar a Tchecoslováquia inteira, o que Hitler fez em março de 1939. Com isso, Hitler violava ousadamente o tratado, deixando a Grã-Bretanha e a França ainda mais preocupadas. Estavam preocupadas, né? As democracias tinham que fazer alguma coisa para intimidar Hitler. Eles sabiam que a próxima vítima seria a Polônia. Por isso, a Inglaterra e França fazem um tratado com a Polônia, o Acordo Anglo-Polonês. Neste acordo, a Inglaterra e a França garantiriam que interviriam caso a Alemanha invadisse a Polônia. Veja, isso é a página 162 do, entre aspas, livro do Tiago Braga. Muito bem. Entre aspas, um camarada citando o trecho do meu livro, né? Para começar, eu preciso preparar um ambiente aqui, porque o negócio vai ficar pesado. Literalmente. Mas assim, não entendo. O Jones fica falando, entre aspas, livros do rapaz. Ué, Jones, quer dizer que é só você que escreve livro? Ninguém pode escrever um livro, não? Entre aspas, livro. Cara, é muito arrogante, cara. É muito arrogante. Só teu público mesmo que engole essa tua arrogância e prepotência aí. Teu elitismo de merda. Uma das coisas que os comunistas mais morrem de medo. Checar as afirmações deles. E aqui
Está uma quantidade respeitável de muitas das fontes que eu usei dentro do meu livro. Muito bem. Ele acabou de citar o trecho do meu livro dizendo que está na página 162. Não sei se ele usou o e-book, mas aqui no livro físico o trecho que ele acabou de citar está na página 134. Vamos na referência que eu cito aqui na página 134. Ele não leu o livro, não é se eu possível. realmente falsifiquei alguma coisa aqui. As democracias tinham que fazer alguma coisa para intimidar Hitler. Eles sabiam que a próxima vítima seria a Polônia. Por isso, a Inglaterra e França fazem um tratado com a Polônia, o Acordo Anglo-Polonês. Neste acordo, a Inglaterra e a França garantiriam que interviriam caso a Alemanha invadisse a Polônia. Ok, então essa afirmação que ele acabou de citar, eu estou dizendo que está na página 20 da Segunda Guerra Mundial do professor Anthony Beevor. Vamos checar. Não é Bivô. Segunda Guerra Mundial do professor Anthony Beevor, uma excelente obra de referência sobre a Segunda Guerra Mundial. A minha argumentação bateu certinha com a do professor Anthony Beevor aqui. Eu cito para você, para a gente comparar com o meu livro. A indignação britânica forçou Chamberlain a oferecer garantias à Polônia como uma advertência a Hitler contra as outras invasões. Então já pegamos o comunista na mentira aqui. Sair daqui para parar de tampar citada. os Não escritos. tem nenhuma falsificação aqui. Como vocês viram, eu só disse o que o professor Beevor disse. Uma garantia dada pelos britânicos à Polônia. Não botei e nem tirei nada. Ou seja, o Jonas quer refutar algo que não conhece, que não leu, não se aprofundou. Gente, que coisa. 33 minutos de vídeo, é muito vídeo, hein? É 1h36. Vamos ver se consigo reagir a tudo aqui. Vamos lá. Eu disse. Só que aí, logo em seguida, ele inventa um outro problema, que eu passo o capítulo inteiro sem informar você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida. E aí, para isso, ele cita a página 55 do professor Beevor. Olha aí o trecho ele dizendo. O Tiago Braga passa o capítulo inteiro sem informar a você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida, né? E aí ele omite isto propositalmente para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Um dos mitos que ele quer destruir. Mas aí, vamos ver qual era, a partir de uma das fontes bibliográficas mais citadas pelo Tiago Braga, qual foi, melhor dizendo, a postura da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida. E vamos diretamente para o livro do Anthony Beevor. Na página 55, o Maxwell está colocando aí na tela, é dito o seguinte: quando ficou evidente aí, que Maxwell, bombardeios inimigos pesados não arrasariam Londres e Paris, a vida voltou quase à normalidade. A guerra tinha uma qualidade estranha, sonambólica. Sonambúlica. Escreveu um comentarista da vida cotidiana em Londres. Durante o blackout, além do risco de bater em um poste ao caminhar, o maior perigo era ser atropelado por um automóvel. Em Londres, mais de 2.000 pedestres foram mortos nos últimos 4 meses de 1939. A escuridão total encorajou alguns casais jovens a fazer sexo de pé nas portas das lojas, esporte que logo se tornou assunto de piadas nos teatros de variedade. Aos poucos, os cinemas e teatros reabriram. Em Londres, os pubs viviam cheios. Em Paris, os cafés e restaurantes lotavam, quando Maurice Chevalier cantava o sucesso do momento. Paris seria toujours Paris. Soviético tentando falar francês dá nisso. A sorte da Polônia havia sido quase esquecida. Isso aqui é a Inglaterra e a França em guerra, viu? A Alemanha nazista, para defender a Polônia. Mas calma aí. O que diabos a garantia de proteção dada por Chamberlain à Polônia tem a ver com os britânicos estarem tomando chá da tarde, meu Deus do céu? Daqui a pouco o comunista vai mostrar uma foto de ucranianos num bar tomando cerveja para provar que não tem guerra na Ucrânia. Ora, como pode? Um país em guerra se tem pessoas num bar? Se isso não faz sentido nenhum na cabeça de uma pessoa normal, na cabeça de comunista faz. Então nem questiona. Mas nesse trecho aí do meu livro, eu escrevi que os britânicos partiram para a Polônia assim que a Alemanha invadiu? Olha o que eu disse, no mesmo trecho que ele citou. A Inglaterra e França fazem um tratado com a Polônia, o Acordo Anglo-Polonês. Nesse acordo, a Inglaterra e França garantiam que interviriam caso a Alemanha invadisse a Polônia. Essa frase aqui é uma constatação histórica objetiva, citada pelo professor Beevor, como eu mostrei para vocês. Os britânicos fizeram um acordo de proteção com os poloneses para dissuadir a invasão de Hitler. E quando Hitler invadiu, eles declararam guerra à Alemanha só 2 dias depois. Ponto final.
Isso significa que os ingleses já começaram a trocar tiros com os alemães na Polônia no mesmo dia da invasão, como eles tinham prometido? Só não conseguiu mostrar onde eu disse isso, né, Comuna? Aliás, por causa da invasão da Polônia, o inglês médio tinha que parar de tomar o chazinho da tarde deles? Eu achei que o vídeo mais fácil de eu refutar da minha vida inteira tinha sido esse aqui. Mas esse aqui já ganhou. O comunista não podia começar pior. Ele mostrou um trecho meu que é um consenso acadêmico universal. Os ingleses deram garantias de proteção à Polônia e declararam guerra aos nazistas. Mas até isso o comunista consegue distorcer. Olha como Braga é um falsificador. Ele acaba de dizer que os ingleses já estavam lutando na Polônia contra os nazistas no primeiro dia da guerra. Só lapada até agora, Não sei viu? vocês, mas eu tenho a maior dificuldade Olha. para lidar com esse probleminha. Agora, vamos confirmar a desonestidade do Comuna. Essa citação do meu livro que ele mostrou, eu tirei da introdução do professor Anthony Beevor. Mas o comunista, ele foi para outro capítulo para tentar misturar os argumentos do professor e bagunçar tudo que eu disse. Mas nada que ele tente manipular vai mudar uma verdade muito simples, que eu disse naquele trecho. Houve uma declaração de guerra formal dos britânicos e franceses só 2 dias depois da invasão da Polônia. E foi isso que eu disse no mesmo trecho que ele citou. Por isso ele tem que ficar pegando trechos soltos para tentar bagunçar a mente de quem está vendo essa porcaria aqui. Mas eu prometi para vocês que eu não ia deixar sobrar nada. Então vamos derrubar essa canalice aqui também. Caramba. O mesmo Anthony Beevor, agora aqui a gente vai trabalhar uma longa que eu chamo de da uma página refutação, 65, do último parágrafo da página 65 até a página 67. Veja o que ele diz. Na França, a atmosfera de realidade persistia. Um correspondente da Reuters, em visita à frente inerte, perguntou aos soldados franceses por que não atiravam contra as tropas alemãs que perambulavam à sua vista. Eles pareceram surpresos. E aí tem um termo em francês que significa eles não são ruins, eles quem, gente? Os nazistas, viu? Os nazistas não são ruins, não. Respondeu um. E se atirarmos, eles atiram de volta. Respondeu o outro. As patrulhas alemãs que sondavam a linha logo perceberam a inaptidão e falta de instinto agressivo da maior parte das formações francesas. E a propaganda alemã continuava a alimentar a ideia de que os britânicos estavam levando os franceses a carregarem o fardo mais pesado da guerra. Ele diz que os soldados franceses estavam inertes, bebendo, fumando. Faz uma citação de um soldado francês que teria dito que os alemães nem eram tão ruins assim. Mas calma aí, camarada. Você esqueceu que é comunista e que foram os comunistas que assinaram um pacto de amizade e fronteira com os nazistas? Os soldados franceses bêbados podiam até achar que Hitler nem era tão ruim assim, mas você lembra que nas assinaturas do Pacto de Amizade Nazi-Soviético não tem as assinaturas desses soldados franceses bêbados. Aqui está a assinatura do comissário braço direito de Stalin. Braço direito não, desculpa. Braço extremo esquerdo de Stalin. Vyacheslav Molotov. Aqui, ó, Comuna. Está na página 145 do meu livro, ó, de capa dura, lindo. Aqui, ó, as 2 páginas do Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviético. A assinatura aqui, ó. Tá vendo? Ribbentrop e Molotov. Mas aí é bem capaz do comunista dizer que Molotov é o nome daquele soldado bêbado francês. Mas pensa junto comigo aqui. O que diabos alguns soldados franceses bêbados e desorganizados têm a ver com o trecho que eu cito no meu livro de que os governos inglês e francês declararam guerra aos nazistas? A lógica do argumento do comunista é assim. Está chovendo hoje, logo existe vida em Plutão. Eu citei um consenso acadêmico universal. Os governos ingleses e franceses... Pior que os comunistas brasileiros são assim mesmo, hein? Polônia e Vou ter que declarar concordar. guerra à Alemanha nazista. Você pode mostrar soldados bêbados mamando um porta-retrato de Hitler. Presta atenção aqui, camarada. Isso não vai mudar a materialização histórica de que foram os ingleses e franceses e não os soviéticos os primeiros a declararem guerra a Hitler. Eu sei que dói aí dentro, mas fatos não ligam para os seus sentimentos. Aliás, eu lembrei de uma coisa chocante aqui que ele disse. Vou até repetir para vocês. O Tiago Braga passa o capítulo inteiro sem informar a você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida, né? E aí ele omite isto propositalmente para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Um dos mitos que ele quer destruir. Eu estou criando a impressão de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberais e não a União Soviética, né? Puxa vida, que injustiça da minha parte. Infelizmente, eu não queria chegar a esse ponto não, mas você me obrigou, companheiro. Preciso te revelar uma coisa chocante, chocante, chocante. Que eu acho que depois dessa, você vai sair do PCBR e vai para o MBL.
Então é melhor sentar e respirar Olha. fundo. Abraça seu ursinho de pelúcia. Não duvidaria não, Thiago. Eu não duvidaria disso. Quando a não. guerra estourou, logo no mês seguinte, você sabe quem estava fazendo um discurso elogiando o fortalecimento das relações de amizade com a Alemanha, dizendo que eles estavam em uma colaboração prática com os nazistas, dando apoio político aos alemães e dizendo que a Alemanha estava Eu se sei quem. empenhando pela paz. E infelizmente é verdade. Você sabe quem disse essas palavras? Pivô. Eu sei que dentro de você, esse tipo de declaração fascista só poderia ser dita por Churchill, Roosevelt, Chamberlain, até Mussolini. Foi Sim, Stalin. esse seria um discurso feito pelo fascista Mussolini, ou até aquele soldado bêbado francês. Não, Mas foi não, Stalin. quem disse essas palavras foi o comissário, grande amigo de Stalin e assinante dos pactos de amizade nazi-soviética. No caso, ele era o assessor do Stalin. Né? Tá, É. vou te dar uns segundos para você morder a fronha do travesseiro. Mas tem mais, camarada. Engole o choro. Sabe quem, nesse mesmo discurso, estava criticando os ingleses por estarem empenhados em travar guerra contra a Alemanha? O comissário amigo de Stalin, Vyacheslav Molotov. E sabe quem, nesse mesmo discurso, disse que os ingleses e franceses eram criminosos, isso mesmo, criminosos, por quererem destruir o hitlerismo? Não foi Mussolini, não foi Churchill, não foi aquele soldado bêbado, Nietzsche, foi o comissário amigo de Stalin, Molotov. E sabe onde esse ministro amigo de Stalin fez esse discurso na presença de Stalin? Não foi num discurso de fachada em Berlim, na frente dos nazistas, para fazer uma média. Não. Foi uma reunião do Soviete Supremo, a mais alta cúpula do Partido Comunista Soviético na Rússia. E sabe quando essa reunião foi feita? Menos de 2 meses apenas do início da guerra, em 31 de outubro de 1939. E quer mesmo continuar assistindo esse vídeo, camarada? É melhor dar dislike logo, fecha o navegador, vira liberal de uma vez, porque ser comunista com essa história soviética é complicado. Mas eu falo e eu provo. Não, Thiago. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Meu livro, não é para isso, eu tô aqui é pela resposta. Na página 155, ó. E aí eu coloco a referência do professor Dmitry Volkogonov, que é um dos maiores de fato, biógrafos. gente, o próprio Stalin já chegou a declarar algo nessa linha, o braço direito dele também, mas isso foi antes, né? Quando estourou a guerra, e aí a União Soviética foi para cima, e inclusive, de fato, foram eles soviéticos quem venceram o nazismo, e não nós soviéticos, né? Eu não sou soviético, nem o Jones é, embora ele ache que é, mas se ele se identifica como um soviético, né? Então, quem sou eu para dizer que não? Stalin, ex-general soviético, historiador russo, responsável pela liberação de milhões de documentos secretos que até hoje infernizam a vida dos comunistas de apartamento. E aí Molotov diz o seguinte, nesse discurso, ó: a Alemanha está na posição de um Estado que se esforça pelo fim rápido da guerra e pela paz, enquanto a Inglaterra e França, que ontem clamavam contra a agressão, são agora pela continuação do conflito armado e contra a paz. Círculos governantes na Inglaterra e na França tentaram recentemente se apresentar como lutadores pelos direitos democráticos dos povos contra o hitlerismo, com o governo inglês declarando que seu objetivo na guerra era nem mais nem menos a aniquilação do hitlerismo. Gente, não faz o menor sentido, como é também criminoso. Vamos lá, já estamos com 1 hora de vídeo aqui, não? 45 minutos de vídeo, são 1 hora e 36, mas pelo que eu tô vendo, agora vai ficar só nessa questão do livro mesmo. Eu acho que até aqui já tá bom. Ou, se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 para completar o react, porque senão, de fato, vai ficar muito longo, gente. Já tá com 1 hora e 8 de vídeos aí. Acho que vai cansar vocês, vai me cansar. E se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu faço uma parte 2, então. Que aí, no caso, na parte 2, eu continuo dessa parte que eu parei aqui e vou até o final. E parece que ele vai fazer uma parte 2, vamos ver se é interessante. Mas, realmente, olha, vou te falar uma coisa, hein? É lapada, viu? Lapada, mas lapada de verdade, hein? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Se quiserem a parte 2, comentem aí. Valeu!